A chuva que atinge o Rio de Janeiro e toda a região metropolitana desde ontem deixou milhares de pessoas desalojadas na Baixada Fluminense. Rios transbordaram e interditaram a rodovia Presidente Dutra, principal ligação entre o Rio de Janeiro e São Paulo, e também a Avenida Brasil, uma das mais importantes da capital carioca. O repórter Paulo Garritano está no Centro de Operações da Prefeitura do Rio. Boa noite, Paulo. Qual é a situação neste momento? Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. Choveu fraco durante toda a tarde no Rio de Janeiro. Nesse momento, chove fraco também em algumas regiões da cidade, mas não há registros de alagamento. A chuva que atingiu o Rio de Janeiro também atingiu toda a região metropolitana. Os municípios de Japeri, Nova Iguaçu e Mesquita, nesses municípios a situação é mais preocupante. Em Nova Iguaçu, os números novos da Defesa Civil são de 4.000 desabrigados. Eu converso agora com Pedro Junqueira, chefe executivo do Centro de Operações do Rio. Obrigado pela participação. A previsão é de mais chuva quinta e sexta-feira. Como é que vocês estão se planejando para mais 2 dias de chuva na cidade? Previsão de chuva leve. Então o planejamento é fazer a manutenção das redes de drenagem, terminar os serviços que foram iniciados hoje e com isso as equipes continuarem em campo, eventualmente estendendo os seus plantões ou antecipando a chegada das equipes caso haja uma necessidade especial. Mas por essa previsão de chuva leve, eventualmente moderada, será um cenário completamente diferente do que foi essa madrugada. Tem o início da manhã. Ou seja, amanhã vai ser um dia mais tranquilo, as pessoas vão poder ir para o trabalho em relação às ruas inundadas. A previsão de chuva, mas mais tranquilidade. Com certeza, inclusive já essa noite também. Temos os registros de chuva leve, como você disse, mas já em níveis não preocupantes. E assim permanece, o nosso radar mostra o céu mais livre de nuvens, mais claro e sem o potencial de problemas que tivemos, né? Grande quantidade de chuva foi a grande causa do que aconteceu hoje na cidade? Durante 10 horas nós tivemos um acumulado que em alguns bairros superou o previsto para o mês de dezembro inteiro. Então imaginar que em 10 horas aquilo tudo que era esperado para um mês inteiro caiu sobre aqueles bairros é realmente de um grande potencial e acabou causando o que nós vimos aí ao longo do dia, que deu trabalho para todos e inclusive para os cidadãos, né, para todas as pessoas. Ok, obrigado pela participação. Hoje à tarde, a presidenta Dilma Rousseff falou por telefone com o governador Sérgio Cabral e disse que vai mandar um reforço de policiais federais aqui para o Rio de Janeiro para combater os saques que aconteceram na rodovia Presidente Dutra aos caminhões. O governador Sérgio Cabral pediu um reforço de água potável, colchonetes e também cesta básica. Durante todo o dia, nossas equipes acompanharam os estragos causados pela chuva no Rio de Janeiro. A Baixada Fluminense e a Zona Norte do Rio foram os lugares mais atingidos. A Prefeitura de Nova Iguaçu decretou estado de calamidade pública e os rios Botas e Pavuna, que cortam a região, continuavam cheios muitas horas depois do temporal. Isso porque a chuva coincidiu com a maré alta, impedindo o escoamento das águas para a Baía de Guanabara. Os transbordamentos inundaram ruas e trouxeram prejuízos para a população. Neste bairro de São João de Meriti, para sair de casa, era preciso andar com a água na altura do joelho. Todas as casas aqui inundou, todas as casas aqui. Mas sempre tem enchente aqui, mas essa foi a pior de todas. Ainda bem que eu estava acordada, porque se você está dormindo e acorda boiando na água, você pode morrer, né? Na Avenida Presidente Dutra, altura do quilômetro 167, todas as pistas no sentido São Paulo-Rio estavam interditadas desde a madrugada. A área ficou isolada e o reforço da Polícia Rodoviária Federal só chegou de helicóptero. Muita gente desistiu de ir para o trabalho. Desci do ônibus agora. Eu estou desde 6 horas da manhã dentro do ônibus. E larguei o ônibus aqui agora e desci, que não está dando. Nada. São quase 5 horas de engarrafamento. Já na Avenida Brasil, importante porta de entrada do Rio, um longo trecho na altura de Irajá, na Zona Norte, ficou completamente alagado. 6 estações da linha 2 do metrô permaneceram fechadas desde as 8 da manhã até o final da tarde. Com a Dutra engarrafada, trechos da Avenida Brasil alagados e várias estações do metrô fechadas, a única opção para quem sai de alguns pontos da Baixada até o centro da cidade foram os trens. O resultado é que muita gente ficou pela rua sem saber o que fazer. Tem 2 horas que eu estou tentando descer para trabalhar no centro do Rio. Não consigo nem de metrô e nem de ônibus. Estou esperando alguma alternativa do metrô para dar para ver se eu chego ao trabalho, né? Porque não tem condição.
muita chuva. O repórter Maurício de Almeida sobrevoou o Rio de Janeiro para mostrar os estragos causados pela chuva. Estamos decolando agora aqui do aeroporto de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, e voando na direção da Avenida Brasil e também de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, onde o temporal provocou grandes estragos. Estamos nos aproximando da Avenida Brasil e a chuva não para de cair. Daqui do alto dá para se ter uma ideia do engarrafamento. As duas pistas da Avenida Brasil estão completamente paradas. Um imenso bolsão de água se formou lá embaixo. Os veículos não conseguem passar. A Avenida Brasil é uma das principais vias de acesso para o centro do Rio de Janeiro. Mais à frente é possível ver a imensa poça d'água que foi formada pelo temporal que caiu na noite de ontem e também durante a manhã de hoje. Agora vamos tentar seguir em direção a Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, onde o temporal também provocou grandes estragos. Mas as condições do tempo não são boas. A chuva está cada vez mais forte. Não sabemos se vamos conseguir chegar lá. As condições meteorológicas pioraram e o piloto foi obrigado a voltar para o aeroporto. Na Baixada Fluminense, pelo menos 180 escolas públicas tiveram as aulas suspensas, algumas porque foram afetadas pela chuva, outras porque servem de abrigo. Uma pessoa está desaparecida no município de Nova Iguaçu. O Corpo de Bombeiros ainda confirmou a morte de 2 homens em Belford Roxo. E o município de Japeri também decretou estado de calamidade pública.